a gente vai iniciar e eu vou chamar quem vai ler, tá bom? Então, desliga os microfones, tá bom, Vitor? Tia, a página 110 e 111. É a página 112, amor, imigrantes. Ok? Então, vamos lá. A gente vai... antes da gente começar a leitura, eu quero que vocês entendam, ok? Que por volta do século XX, né? Até os meados do século... Aliás, por volta do século XIX até os meados do século XX, o Brasil, ele atraiu um grande número de imigrantes, como os italianos, portugueses, espanhóis, alemães, okay? Japoneses e vários outros, que a gente vai citar no decorrer desse conteúdo, ok? E os imigrantes, eles foram atraídos para o Brasil por uma oferta, né, de terras, ok? E pela oportunidade de melhorar, né, de uma melhora de vida. Eles deixaram seus países e vieram, né, escapar, né, ou de guerra, ou da miséria, de fome, porque nessa época, esses países também, que eu acabei de citar, e vários outros, eles estavam passando por situações, né, de guerra, de miséria. Então, essas pessoas, elas foram atraídas, né, esses imigrantes, eles foram atraídos com a oferta aqui de terras, né, e uma oportunidade de vida melhor. Então, por isso que aconteceu, né, esse período, né, desses imigrantes, né? Então, gente, essa migração inicia-se com a vinda dos europeus para as terras brasileiras, ok? A história brasileira, ela é marcada por chegadas e partidas de imigrantes, portugueses, africanos, franceses, holandeses, ingleses, como eu já tinha citado anteriormente, né? E desses imigrantes citados, os portugueses e os africanos foram os que ficaram mais tempo, né? Ao longo da história brasileira. Não é à toa, né, que dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação dos portugueses, dos africanos e dos indígenas, né, que já viviam aqui, ok? Então, a gente deve ter em mente que a imigração brasileira, ela se iniciou, né, com a chegada dos europeus nas nossas terras brasileiras. E como a tia citou anteriormente, né, os africanos e os portugueses foram os que mais, né, passaram mais tempo. Então, por isso que a formação brasileira a partir da miscigenação desses três grupos, foram os três grupos que permaneceram mais tempo aqui no Brasil, ok? Então, a gente vai fazer a nossa leitura, né, como a tia tinha falado, e eu pediria para fazer a leitura, deixa eu ver aqui, uma pessoa que eu nunca escutei a voz. A Júlia Maria. Eu. Depois você lê, Brian. Júlia, você está aí, meu amor? Tia, vou aqui. Oi, tia. Ei, tia. Oi, Vitor. Eu vou aqui na minha mãe e já volto, certo? Não pode estar se ausentando da sala, não, viu? Então você vai perder o conteúdo. Certo. Mas bem rapidinho. Certo. Eu quero ouvir a voz da Júlia. Pode ser? Não, Júlia? Então, vamos lá. Deixa eu ver outra pessoa. A Maria Luísa. Eu não ouvi mais a voz da Maria Luísa. Eu nem li esse texto. Por favor. Maria Luísa Tia, está... sem querer eu saí. Na hora que eu tava desativando a noção do vídeo, que ele saiu e ele deixou o coisa dele ligado. Microfone. Gente, ó, deixa eu te falar. Esse negócio de vocês ficarem saindo não é legal, porque vocês perdem as explicações, né? A Maria Luísa acabou de dizer que tinha saído, não foi, Maria? Ó, perdeu um monte de explicações. Então, mas eu saí sem fazer... querer, por causa que na hora que eu ia desativar o som do Vitor, porque ele saiu e deixou
O Tá bom, microfone dele Maria, tá ligado. bom. Vamos lá. Começa a leitura, meu amor. Página Para 112. Página 112. a partir, Pode iniciar. a partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já era em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território. Esta foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente os portugueses, embora outros também tenham feito parte desse movimento. Ok, Maria. Obrigado. Viu? Muito bem. Não saia mais da sala. Não, senhorita Pet. Então, o que a Maria acabou de ler, gente, é tudo que a tia Essa é a tinha última falado. aula, é? É, Vitor. É a última aula, meu amor. Ok? Então, tudo que a tia... Aliás, o que a Maria falou... Vitor, desliga o microfone, amor. O que a Maria leu é tudo que a tia falou no início, não é? A história da migração brasileira, ela se inicia com a chegada dos europeus, né, nas terras brasileiras. E essa história ela é marcada pela chegada, né, tanto chegada como partida de imigrantes no nosso território. Já em 530, quando começou a estabelecer essa ocupação no nosso território, este foi feito por imigrantes trazidos pelas grandes navegações. É isso? Então, a gente deve ter em mente, né, deve ficar no nosso entendimento que essa migração ela começa aí. Ela começou a partir da chegada dos europeus no nosso território, ok? Vitor, vamos parar de brincar, meu amor, e vamos dar continuidade aqui. Ela parou as grandes navegações. Não, no movimento. Deixa eu pedir aqui, deixa eu ver. Brian, queria ler, não era, Brian? Pode ler, tia. Pode, a partir de onde ela parou. Os mesmos acontecimentos no período em que se tentaram implantar as capitanias hereditárias, mas notadamente com imigrantes africanos que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso, dizem que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. Ok, Brian, muito bem, obrigada pela leitura, ok? E aí, a gente vê, né, que essa formação, né, do povo brasileiro, ela se estabeleceu a partir da miscigenação desses povos, né? Vocês poderiam muito bem perguntar, tia, o porquê, né? De tantos outros povos terem migrado para o nosso território e porque a formação só são desses três. Em primeiro lugar, os indígenas já habitavam aqui, não é isso? E em segundo, os portugueses e os africanos foram os que mais permaneceram, né? Você viu quando o Brian leu lá em cima, que os povos africanos foram trazidos, né, em forma de escravo, eram muitos povos, não eram poucos, né? Foram muitos, de várias etnias que a gente viu lá nos conteúdos sobre os africanos, eram vários, de vários países do continente africano, não é isso? Então, eles foram os que mais permaneceram aqui, os europeus, né, e os africanos, né? E, juntamente com os indígenas, houve essa miscigenação, então a formação da população brasileira se deu a partir da miscigenação desses povos, ok? Eu pediria para continuar no segundo parágrafo, deixa eu ver. Pode ser, O Vitor, você quer, Vitor? Vitor, você quer ler? Não. Segundo parágrafo. Após o Vitor, é você, viu, Murilo?
A 130, a 113 é? Ai, meu Na Deus 113? do céu. Vitor, meu filho, você não está com o livro aberto? Tô. Você não está acompanhando, meu amor. Você não sabe nem onde é, Vitor. É no segundo parágrafo. Você está brincando, né? Não, só tô aqui no celular da minha mão, na minha mão, te dizendo. Não sabe onde está? Vamos lá, Murilo. Você. Murilo, fecha o microfone, Vitor. Acompanhe a leitura para você saber onde está, para você ler, viu? Murilo, pode fazer a leitura. A migração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo, ao longo de ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Na verdade, ok. Pode continuar. O processo de imigração do Brasil está caracterizado por três períodos. Da escravidão, auge, declínio e extinção. Ok, obrigada, Murilo. Muito bem, viu? Parabéns pela leitura. Então, gente, a migração portuguesa e africana, como já foi dito anteriormente, foi bastante forte, né? Por quê? Porque foi uma que durou mais na história, né, brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, né, como foi lá no processo colonial, a gente já estudou isso para trás, que houve aquelas leis, né, que proibiam o tráfico de escravos trazido da África para o Brasil, mas mesmo assim, mesmo com a lei criada, continuou, né, ainda existiu o tráfico, né? E aí, a gente vê aqui que esse processo de imigração, ele se caracterizou por três períodos, na época da escravidão, que foi o auge, o declínio e a extinção, que a gente vai poder entender cada um deles agora. Vitor, você se achou, meu amor? Você sabe onde está agora? Sabe? Muito bem, então é a sua vez de fazer a leitura. O auge da escravidão. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. Ok, Vitor, muito bem, obrigada, excelente leitura, tá bom? Continue acompanhando, tá bom? Muito bem, então a gente percebe aqui que o auge da escravidão, ela está marcada desde a chegada dos portugueses, né, até mais ou menos o ano de 1850, quando aconteceu a proibição, né, do tráfico nesse período. Mas mesmo assim, com a proibição, ainda milhares de africanos chegaram ao Brasil de forma clandestinamente, né? Eles traziam, mesmo sendo lei, mas eles ainda traziam esses escravos, né? Traziam esses povos como escravos para o nosso território. E o declínio da escravidão, deixa eu ver aqui outro aluno. O José Miguel Alves está na sala? Eu ainda não ouvi a voz do José Miguel. Tia! Oi, meu amor. Sou outro José. É o José Miguel Carvalho, né? Tá falando? E vamos lá, faz você, depois a gente vê aí. Pode continuar a leitura, José Miguel? Posso. Pronto. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850 e a extinção da escravidão em 1888.
e está marcada por medidas em sinalizava apo- abolição, a posição lei do ventre livre. Lei do sexagenário, não é isso? E, por fim, a Lei Áurea, né? Houve algum problema aí no José Miguel, que ele não continuou. Ele travou. Foi, né? Então, vamos continuar. Então, a gente vê que esse declínio da escravidão, ele ocorre no período entre a proibição do tráfico, né? Que começou lá em 1850, mesmo assim, ainda era trago, mas já traziam com dificuldade, né? Mas traziam. Ok? E é o Caio Pereira que desativou o fundo do José Miguel. Ok? Brian, desligando os microfones aí, por favor. Vamos ficar atentos, ok? Então, como a Dia está falando, o declínio da escravidão, ele ocorreu nesse período, né? Lá no período de 1850, quando é proibido esse tráfico, né? E aí vem as outras leis que foram criadas, né? A lei do ventre livre, né? Que declarava o quê? Declarava que era livre o filho das mulheres escravas, né? A partir do seu nascimento, eles estavam livres. Outra lei foi a lei Eusébio de Queiroz, né? Que proibiu o tráfico, essa que foi uma das primeiras, né? Lá por volta de 1850, uma das primeiras leis criada, né? Foi essa lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravos no Brasil. Em seguida, a lei do sexagenário, que determinava livres escravos de 60 anos, e, por último, a Lei Áurea, né, em 13 de maio de 1888, extinguiu a escravidão totalmente, né, foi a abolição da escravidão no Brasil. Então, a partir dessas leis criadas, né, começou o declínio da escravidão, né? Muito embora... Oi, meu amor. Diga daí. Eles criaram essas leis, mas, tipo assim, por exemplo, a lei do ventre livre, daquela que todo filho nasce de mulher escrava, tá livre, mas só que esse menino não tem onde morar, não tem uma fonte de renda. Muito bem. Então, esse menino continuaria escravo, né? Era o que a tia ia ressaltar. Muito embora não tenham sido criadas essas leis, né? Tanto a lei do ventre livre, como do sexagenário, como do Eusébio de Queiroz, né? E, por último, que foi a Lei Áurea, né? Elas... era uma lei que era criada que não tinham como... Tia, já volto. Escravo, O meu pai tá ligando. Por quê? Porque era como o Eudaíta acabou de dizer, a lei do ventre livre. Tia. Diga, meu amor. Diga, Vitor. Eu tenho que dar o celular pra minha mãe, o pai tá ligando. Tá bom, meu filho, posso fazer nada, né? Vai lá. Então, gente, como eu estava explicando, né? Tia, Diga. o que Diga, significa Vitor. a Lei Áurea? O que significa a Lei Áurea? A Lei Áurea, muito bem. A Lei Áurea é a lei que aboliu a escravidão, porque acabou a escravidão no Brasil. É por volta de... em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina essa Lei Áurea, né, extinguindo, né, abolindo a escravidão no Brasil, ok? E aí foi a partir dessa lei aí que realmente a escravidão ficou extinta, né? Entre aspas. Porque as outras leis, elas foram criadas, mas não favoreceram muito, não é verdade? Como a do ventre livre, como a do sexagenário, o escravo com 60 anos estava livre, mas aí ele ia para onde? Se ele nunca ganhou nada, trabalhou de graça, então ele não tinha para onde ir, ele tinha de continuar lá na senzala, não é isso? Então, a gente vê que o declínio, né, da escravidão, ele se iniciou aí, a partir das criações dessas leis. Deixa eu ver agora outra pessoa para fazer a leitura. Tia. Oi. José Miguel? José. Ok, voltou, meu amor? A internet deu ruim. Voltei. Tá ruim, tá certo, ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Murilo já leu. Gente, o Samuel.
Cadê o Samuel? Ele está na sala? Desde a primeira aula, Samuel, não vem. desde que começou isso, tia, ele não apareceu. É a primeira vez que o Miguel aparece. Ah, tá bom. Depois que o Vitor Então, aparece. vamos desligar os microfones. A Sofia. Sofia Queiroz. Está na sala, Sofia? A Sofia da Silva. Está? Eu tô aqui. Sofia? Eu tô aqui na sala. É a Sofia o quê? Queiroz? Não, Albuquerque. Ah, Sofia da Silva Albuquerque, né? Você quer ler, meu amor? Sim. Hein? Sim. Quero ouvir sua voz. Então, vamos lá. O último parágrafo. A imigração da região sudeste, pode? Sim. Teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido naturalmente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Ok. Essas fazendas eram distantes uma das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem e, por isso, conviveram com a população brasileira desde a chegada. Ok, muito bem. Então, a gente vê aí que a migração da região sudeste teve uma característica dispersa, né? Ou quer dizer que eles ficaram espalhados, não é isso? E tinha acontecido notadamente em São Paulo, né? Esse acontecimento aconteceu em São Paulo. Os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café, que já existia, né? Quando eles vieram, já existia essa fazenda de café. Então, eles ficaram dispersos, ou seja, distante, né? Enquanto essas fazendas eram distintas uma das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem, né? Se espalhasse e aí ficasse dessa forma, ok? Aqui na página 114, ok? A migração da região sul, diferentemente da sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e, por isso, não tiveram muito contato com o povo brasileiro, porque ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras, né? Então, a migração do sul já foi um pouco diferente da sudeste, não é isso? Eles ficaram mais próximos uns dos outros, né? E distante da população brasileira. Mas aí, com a comercialização, né, eles começaram a ter contato. Além do fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimentos como as duas grandes guerras, que dificultava muito a vida das pessoas. Nessas companhias havia promessa de trabalho, distribuição de lotes de terra e oportunidade de enriquecimento por meio do cultivo de lavouras. Foi o que a tia explicou lá no início, né? A chegada desses povos, principalmente aqui na região sul, né? Eles vieram em busca, né? De uma vida melhor. Por quê? Porque eles foram estimulados por propagandas do governo da época, né? Que faziam, precisavam povoar esse território, então fizeram essas propagandas, né, de oportunidade de vida melhor, até de enriquecer, como é dito aqui, não é isso? Quando ocorreu uma crise intensa no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitos
contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Urbanização e arquitetura, divulgação, introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, né, principalmente na agricultura e na indústria, e influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. Então, a gente percebe que esses povos, eles nos deram uma contribuição, né, também para a nossa formação, né? A gente viu que a nossa formação, ela foi a partir dos 3 lá, né? Portugueses, africanos e indígenas. Mas os outros povos deixaram também a sua contribuição, não é isso, gente? Entenderam? Então, deixaram a sua contribuição nas atividades econômicas, né? Na influência na arte, na literatura, na educação. Então, nós, povos brasileiros, temos essa diversidade, né? Dentro de cada uma dessas áreas que a tia citou, ok? Então, vocês vão realizar a atividade da página 115 e 116, ok, galera? Tá bom? Então, a gente finaliza nossa aula de hoje e deixa um beijo no coração de vocês, Tchau, tia. tá bom? Tchau, tia. Até bom dia. Tchau, tia. Acabou. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Amanhã. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que legal. Até amanhã. Brian, quando voltar às aulas, com certeza tu vai querer matar o Renan.